Programa Welcome TV, um oferecimento cartões da casa. Pague suas compras em até 50 dias sem juros. Hightech, a especialista. Cartões Welcome Card, o mundo de vantagens em suas mãos. Nós da Welcome TV fomos até o restaurante Aleixo, na Praia do Canto, conversar com o sommelier Fernando Sampaio e descobrir um pouco mais sobre um assunto apaixonante: vinhos. E se você também é um apreciador, não pode perder essa matéria. Todos nós sabemos que o Aleixo é sinônimo de requinte, qualidade e bom gosto. O restaurante consegue aliar a boa música, a decoração e o sabor dos ingredientes, criando uma harmonia perfeita entre o cardápio e o ambiente. Agora eu vou mostrar para vocês o que há de tão especial por aqui. Ao se tratar de vinhos, o Aleixo é referência no estado, a começar pelo sommelier Fernando Sampaio, aluno da Wine and Spirit Education Trust em Londres. Fernando, é uma grande responsabilidade lidar com vinhos no restaurante conceituado que é o Aleixo. É uma responsabilidade muito grande, mas nem por isso deixa de ser prazerosa. O Aleixo tem uma carta de vinhos muito extensa, permite que pesquisas sejam feitas e, consequentemente, a aquisição de vinhos muito interessantes para quem gosta de vinho e que pensa muito na harmonização dos pratos com o vinho. Eu acho que o Aleixo é um local onde nós recebemos amigos, no fundo, sabe? E pessoas que estão dispostas a provar vinhos diferentes e nem por isso provar vinhos caros, mas sim vinhos raros pela produção ser muito pequena. Perfeito. Os vinhos são de altíssima qualidade. Como é feita a escolha desses vinhos? Primeiramente, um sommelier, que é da Casa do Porto, faz essas escolhas no exterior. É um processo do qual eu fiz parte, eu tive o prazer de fazer parte algumas vezes. E, em seguida, nós vemos quais são os vinhos que são convenientes para nós, em função dos pratos. Normalmente, como eu mencionei, são vinhos de produção muito pequena, o que quer dizer qualidade. E há uma preocupação muito grande com o armazenamento também, né, que vem desde a parte do transporte, quando então esses vinhos são embarcados para o Brasil, e aqui na nossa adega também. Quais são as novidades do mundo que vocês estão trazendo para o Aleixo? Alguns vinhos espanhóis me chamam muita atenção, são vinhos de Castilla e León, de Ribera del Duero também, e marcantes são os vinhos de Jean-Luc Tournevin, de Bordeaux. Em especial, eu diria que o Bad Boy, que é uma ótima relação custo-benefício, um vinho 95% Merlot e 5% Cabernet Franc, sendo essa Merlot vindo do Pomerol, que é o berço da Merlot. E alguns outros vinhos muito interessantes, chilenos, por exemplo, como o Erasmo, que é um vinho excepcional, é considerado uma das melhores mesclas tinta do Chile. Labirinto, um Sauvignon Blanc perfeito para os nossos pratos de frutos do mar. E o Labirinto Tinto, que vai muito bem com costeleta de cordeiro. Eu já experimentei esses vinhos aqui na Aleixo e, além de tudo, uma grande qualidade é o custo-benefício. Eu acho que talvez seja um dos pontos mais positivos, né? A análise que eu faço, vendo o lado de quem quer provar um vinho de qualidade, eu acho que aqui é impressionante. Você tem um vinho de R$ 99,00, como é o caso do Erasmo, um vinho super pontuado pelos críticos internacionais e um vinho extremamente elaborado. Ele passa 18 meses em barrica de carvalho nova, o que é muito pouco comum, né, num vinho desse valor. O Labirinto, por exemplo, um Sauvignon Blanc de R$ 99,00 também, coincidentemente, onde a produção é muito pequena. Nós temos disponíveis aqui em torno de 100 garrafas. São verdadeiras joias por um valor muito baixo,
se considerarmos o que é esse vinho. E nós sabemos que cada clima, cada prato pede um vinho diferente. Agora dá algumas dicas de como harmonizar esses vinhos. Olha, vinho, eu acho que é uma experiência sensorial. Essa máxima de que tinto não vai bem com peixe ou branco não vai bem com carne vermelha, eu acho que depende muito do seu gosto. Obviamente que existem fatores que contam muito, né? Como, por exemplo, vinhos mais tânicos, mais adstringentes, demandam um prato rico em proteína. Já pratos mais leves, como o risoto de frutos do mar, um risoto de camarão, por exemplo, o ideal seria um chardonnay. Mas os clientes sentem muita vontade para falar a respeito, para perguntar, questionar a respeito disso e acabam provando vinhos bem interessantes para o prato. Mas eu volto a dizer, eu acho que o nosso clima é um clima muito interessante para brancos, né? Principalmente Sauvignon Blanc, que eu particularmente gosto muito em função da boa acidez, né, desses vinhos. E aqui no Aleixo, a nossa cozinha é uma cozinha da Toscana com a Provence. Então, para carne vermelha ou uma costeleta de cordeiro, temos tintos maravilhosos e para os frutos do mar, brancos maravilhosos. E também vinhos de sobremesa impecáveis também, né? E ao virem ao Aleixo, os clientes têm esse auxílio. Você está aqui, um profissional experiente que entende, sabe o que está falando e auxilia na hora da escolha do vinho. O que me encanta no Aleixo é a preocupação com o vinho e com a cozinha. Bom, isso parece tão básico, né? Já que é um restaurante, nós devemos nos preocupar com isso. Mas eu estou aqui durante a noite, né? E pela manhã, durante o horário do almoço, nós temos a Isabel Lobo, que também é uma aluna da Wine & Spirit. E ela é uma pessoa muito preocupada também com a harmonização dos pratos. À noite, todos os clientes contam com o meu auxílio, né? Desde que eles desejem, né? que eu de repente, indique um vinho, né? Mas eu estou disponível para auxiliar todos nessa escolha, né? Então, e na harmonização dos pratos. E para falar um pouco dos pratos, né? E além de tudo isso, vocês também organizam viagens, aulas, encontros? Nós ministramos aqui cursos de vinho, né, jantares harmonizados com produtores, que é super interessante, porque é a oportunidade de perguntar e de entender mais sobre a elaboração, né, dos vinhos. Recentemente nós tivemos a visita do Mário Geis, que é um produtor de espumante, produz um dos melhores espumantes do Brasil, e ficou muito claro para nós o porquê dessa qualidade num bate-papo muito descontraído, assim. Imagina sentar na mesa com um produtor, é muito interessante, né? E provar diferentes vinhos com um produtor, né? Isso é bem interessante. E as viagens enogastronômicas, como por exemplo para o Chile, para a França, para a Áustria, enfim, para vários lugares produtores que produzem vinho. E que também é uma grande oportunidade para sentar e provar vinhos com os produtores. E quais são os vinhos mais pedidos, preferidos dos clientes? Vinhos do Novo Mundo, principalmente os vinhos chilenos, né, argentinos. Embora dentro desse contexto, os neozelandeses também, vinhos australianos. Mas o que me chama muita atenção é a disposição do amante do vinho do Espírito Santo, né, para provar vinhos do velho mundo, como franceses, por exemplo. Eu tenho quase certeza de que o consumo per capita de vinho de qualidade no Espírito Santo, eu diria que é talvez o maior do Brasil, depois de São Paulo. Talvez mais até do que no Rio de Janeiro. É impressionante a disposição, a vontade de aprender sobre o vinho que o capixaba tem. E o conhecimento, acima de tudo. Eles têm muito conhecimento. É um consumidor que conhece muito assim, de vinho. E algum vinho específico? Talvez Jean-Luc Tournevin, com Virginie de Tournevin, o próprio Bad Boy, de Jean-Luc Tournevin, Vizar. Eu gosto muito dessa vinícola, uma vinícola de Castille-Leon, tem um vinho de 5 meses de barrica, que para mim é maravilhoso. Outro que é uma ótima relação custo-benefício. E como eu não poderia deixar de dizer, alguns da Borgonha, que infelizmente tem um valor agregado mais alto,
mas são vinhos que vale muito a pena provar. O advogado Josmar Pagotto é um grande apreciador de vinhos, frequentador do restaurante Aleixo. Josmar, por que a preferência pelo Aleixo? Olha, restaurante é como o banco que você gosta de frequentar. Você quer encontrar as pessoas conhecidas, você quer encontrar um ambiente acolhedor, ser bem recebido, recebido com alegria. E no Aleixo tem aquele prato que agrada, que você quer sempre retornar para poder apreciar novamente. E é um local em que você reclama das coisas, é ouvido, tem todo um tratamento como se fosse a sua casa. Então, o Aleixo é esse ambiente acolhedor. E quanto aos vinhos, alguma preferência? Olha, aqui é o lugar ideal para se tomar o Borgonha Tinto Martin Prieur. Então, não falta nada. O Cícero Moura uniu o útil ao agradável e convidou seus amigos para assistir uma aula de vinho com Fernando Sampaio. Cícero, como surgiu essa ideia? Bom, Manuela, o principal motivo foi trazer grandes empresários que fazem parte da sociedade, são formadores de opiniões e nós trouxemos eles para conversarmos um pouco sobre o negócio e principalmente degustar um bom vinho, né? Esse que é o maior objetivo da nossa confraria de negócios. Por que o Aleixo? Bom, o Aleixo ele tem uma parceria junto com a Casa do Porto, da qual eles oferecem um espaço, oferecem um sommelier, na minha opinião é o melhor do estado, e nós temos a capacidade de estar aprendendo um pouco mais do vinho e atualizando os assuntos com os negócios da cidade.